Eu convido ainda que você continue nessa ministração. Se você deseja uma vida nova, se você ainda nesse início ou no final deste mês, início ainda desse ano, deseja algo novo, coloca a mão agora sobre o seu coração. Coloca a mão no lugar onde reside a presença do Senhor, meu irmão. É a sede da nossa vida, a sede da nossa alma. É aí onde arde. É aí onde de verdade Ele manifesta a sua presença. Se você quer esse algo novo, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a depositar nele as suas angústias, os seus medos, as suas inseguranças, para que Ele possa transformar em uma história. Enquanto nós rezávamos, o Senhor me mostrava muitas pessoas que queriam uma história para contar, uma história com Ele para contar. E Ele dizia ao meu coração: para que essa história seja contada, eu preciso ter acesso, eu preciso liberdade para poder agir. Então eu te digo, meu irmão, minha irmã, dê acesso ao Senhor, dê a liberdade para que Ele possa construir na sua vida a história que Ele deseja, para que você tenha uma história que testemunhe, uma história que faça com que as pessoas saibam que não é nada humano, mas é o sobrenatural de Deus agindo. Ele vai te usar como instrumento, como verdadeiramente um homem, uma mulher transformado e transformador. Esse algo novo que você deseja, o Senhor precisa com que Ele tenha acesso a todas as áreas da sua vida. Por isso eu te convoco, eu te exorto, desarme-se de tudo aquilo que você veio preparado, que você veio armado. Na presença do Senhor, seja verdadeiramente entregue, se jogue nessa presença, nesse amor de Deus, irmãos. Aprenda a confiar naquele que criou o céu e a terra. Aprenda a confiar naquele que conhece a sua história. Aprenda a colocar nas mãos do Senhor a sua vida e não ficar incomodado, preocupado. Apenas confie, apenas deseje viver esse algo novo que Deus tem para nós. Como a Virgem Santíssima soube muito bem depositar a sua confiança, a sua vida nas mãos daquele que a chamou para uma grande missão. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Ele tem história para que eu e você possamos viver, para memorizarmos, para contarmos a outros as maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: o Senhor tem algo novo para você. Confia, acredite. Amém. Agora sim, irmãos, podemos nos sentar. Como o Diego já disse o meu nome, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Padre Rômulo. E é um rosto que vocês vão ver agora com um pouco mais de frequência aqui nessa missão, já que nós vamos caminhar de uma forma muito próximos, como diretor espiritual, mas também como aquele que virá beber desta água, daquele que virá para fazer a experiência de Deus neste lugar. Porque não pense vocês, pelo motivo de eu ser padre, que eu não preciso desse abastecimento. Claro que eu preciso. Eu tenho os meus momentos de oração, eu tenho rezado esses dias na quaresma, 5 horas da manhã, missa lá na minha comunidade, na minha paróquia. Mas eu acordo 1 hora antes para rezar, numa capela que eu tenho dentro da minha casa, na minha oração pessoal. Mas a identidade de Pentecostes, eu estava pedindo a Deus que me desse a graça de um lugar para onde eu pudesse abastecer, onde a minha alma pudesse repousar, e eu mantivesse essa identidade de ser batizado no Espírito Santo. E aí, com o convite da Alessandra e da missão, de poder estar junto como diretor espiritual, para que eu possa realmente entender, vivenciar a identidade, eu escolhi agora ser de uma forma muito mais íntima, ser um homem de Pentecoste aqui dentro da missão com vocês. Então, hoje eu vim para rezar, hoje eu vim para poder clamar a graça de Deus em minha vida, mas os planos de Deus são outros. Nós desejamos algo e o Senhor prepara tudo diferente. Vocês vieram aqui certamente
com o coração efusivo, porque é o primeiro dia do ano que a missão retorna, depois deste breve intervalo. E o anúncio era uma mulher alta, do cabelo preto, o cabelo cacheado e negros os cabelos, né? Aí aparece um homem de batina, de cabelos brancos, que não é a Alessandra Santos. Eu sinto ter frustrado vocês, mas irmãos, não foi pegadinha, viu? De fato, tudo estava concorrendo para que ela estivesse aqui, mas como o Diego disse, uma intercorrência aconteceu e a ausência dela foi necessária, mas nós estamos aqui. O Senhor Jesus está aqui comigo e com você, a graça de Deus vai acontecer, amém, irmãos? Amém. Fala para quem está do seu lado, a graça de Deus vai acontecer. Só porque você veio. Já está acontecendo. É festa no céu e é festa aqui. Amém? Que bom, irmãos. A palavra ou o tema que o Senhor quer trabalhar no meu e no seu coração nesta noite é que Deus agirá onde eu não posso agir. Irmãos, esse tema, ele é um tema muito forte, porque vai mexer com a nossa insegurança, vai mexer com o nosso desejo de ter as coisas sob o nosso controle, de podermos administrar para poder não sermos pegos de surpresa, mas o Senhor sempre nos surpreende. Repito, o desejo que o meu coração estava era de ficar escondido lá atrás rezando com vocês. Só ia me ver quem passasse ali atrás. Mas o Senhor, Ele propôs uma outra alternativa, uma missão, e aqui estamos. Portanto, quando nós deparamos com esse tema, com esta graça de Deus, de agir aonde nós não alcançamos mais, nós entendemos que a nossa humanidade tem um limite. A nossa humanidade, ela é finita, ela tem o lugar até onde ela chega, e depois daquele limite, a graça de Deus acontece. Nós podemos entender isso se lembrarmos da história de Moisés, quando ele ainda nem conhecia o Senhor, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, e o livro de Êxodo nos diz, no capítulo 3, que quando ele foi para além do deserto, quando ele foi para além do limite de onde ele conhecia, de onde ele talvez tinha um poder de ação, talvez podia andar até de olhos fechados, conhecia cada milímetro, cada centímetro daquele lugar, cada metro. Quando ele vai para além do deserto, quando ele sai da sua zona de conforto, na sua área de insegurança, ele vê o espetáculo da sarça que ardia e não se consumia. Portanto, se eu e você queremos algo novo, se você queremos realmente viver o novo de Deus, a novidade de Deus, a graça de Deus, nós temos que sair da nossa zona de controle, para vermos o espetáculo de uma sarça que arderá diante de nossos olhos e não se consumirá, para fazermos a experiência de Moisés, para fazermos a experiência de homens e mulheres, que a Bíblia nos apresenta. É necessário, meu irmão e minha irmã, ir para além do lugar onde nós estamos acostumados. Às vezes nós queremos ter o controle das pessoas que estão no nosso entorno. Às vezes nós até já cansamos de algumas orações, de rezar por pessoas que não mudam, não convertem. E aí nós entramos na área onde Deus atua, porque Deus é especialista, meu irmão e minha irmã, em encontrar saídas. Fala para quem está do seu lado, Deus é especialista em encontrar saídas, em encontrar respostas. Às vezes o Senhor nos permite chegar em alguns lugares, para que eu e você possamos nos deparar com a sua ação, com a sua glória, para que não tenhamos dúvidas de que foi a mão do Senhor quem operou a nosso favor, porque nós chegamos até onde humanamente era possível. A partir dali foi o sobrenatural de Deus. Por isso nós devemos entrar com a fé e Deus nos trará o milagre. Nós devemos entrar com a segurança e Ele nos dará o caminho a ser percorrido. Nós devemos entrar com o natural e Ele entrará com o sobrenatural. A nós compete aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que foge do nosso alcance está nas mãos de Deus, e aí nós conseguimos compreender que Ele é um Deus vivo, que Ele continua operando, que Ele continua movendo em direção a nós.
Toma sua palavra comigo no Salmo 20. Salmo 20. Em algumas outras Bíblias será o Salmo 19. Para que possamos dar embasamento no que o Senhor operará em meu coração e no seu coração nesta noite. A palavra nos diz assim: que o Senhor te ouça no dia da tribulação, proteja-te o nome do Deus de Jacó, do seu santuário te mande auxílio, e de Sião te sustente. Lembre-se de todos os teus sacrifícios, e tenha apreço por teu holocausto. Ele te conceda o que o teu coração deseja. Realize todos os seus planos. Nós nos alegraremos com a tua salvação, e em nome do nosso Deus levantaremos bandeiras. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o ungido. Ele o ouviu do seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles curvaram-se e caíram. Nós, porém, nos levantamos e permanecemos de pé. Senhor, dá salvação ao Rei e atende-nos no dia em que te invocarmos. Palavra do Senhor. Irmãos, este salmo, na verdade, é uma oração que o povo de Israel fazia quando o rei ia para o combate, pedindo para que a mão de Deus, ou até a mão direita do Senhor, a destra do Senhor, estivesse favorável ao rei e aquela luta se trazer a vitória para o acampamento, trazer a vitória para o exército, para a nação de Israel. Pedindo com que a cobertura, a proteção de Deus estivesse sobre o rei, para que quando falhassem as estratégias humanas, o poder divino completasse, como um suplemento, aquilo que faltou na estratégia humana. Por isso eles diziam: uns confiam nos carros, outros nos cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Aí está a grande diferença daquele que acredita e daquele que vive como pagão no mundo. Uns confiam em estratégias humanas, confiam em inteligências artificiais, uns confiam naquilo que o ser humano com o seu limite propõe, outros se colocam na presença de Deus e, se colocando nessa presença, escutam dele aquilo que de fato precisa ser escutado, irmãos. Para que, quando nós depararmos com alguma situação em nossa vida que não parece ter solução, que não parece que conseguiremos alcançar alguma resposta, aqueles que confiam nos carros e cavalos terão neles a sua complacência, mas aqueles que confiam no Senhor poderão ver com seus olhos a graça e o milagre acontecer. E aí nós podemos olhar para a própria palavra de Deus, com os exemplos vários que nós temos na palavra de Deus. Pensemos em Noé. Noé estava construindo uma arca, uma grande arca. Os seus conterrâneos, contemporâneos, riam da cara de Noé. O limite humano que Noé podia fazer era uma arca. E o Senhor havia advertido: farei chover sobre a terra. Adverte as pessoas para que se emendem, para que se convertam e entrem na arca, porque só se salvará aquele que estiver lá dentro. Aqueles homens e mulheres riam de Noé. E de fato o dilúvio aconteceu. Aonde era o limite de Noé, começou a operar a graça de Deus. 40 dias e 40 noites de chuva forte sobre a terra. Noé, onde era limitado, era construir a arca e entrar nela. Ele não tinha como garantir a sua vida, mas a sua vida foi garantida pelas mãos daquele que havia anunciado que faria uma nova humanidade. Se nós olharmos também para Moisés, que já dizemos algo sobre ele um pouco antes, nós perceberemos que quando ele conseguiu finalmente sair com o seu povo do Egito,
eles caminharam e depararam com o mar, estavam encurralados, estavam numa situação depreciativa e complicada, porque se eles voltassem, o exército matariam com certeza, mas se fossem para o mar, morreriam afogados. Era o limite do raciocínio, da lógica, de onde o ser humano pode chegar com a sua inteligibilidade. Mas foi ali onde já não tinha mais ação humana, para não ficar dúvida de que era aquela ação de Deus, que o mar se abre ao meio. Por intercessão de Moisés e também por obediência, porque o próprio Deus disse: levante os seus braços e eu farei o mar se abrir, se dividir em dois, para que o meu povo passe a pé enxuto. Quando nós chegamos neste lugar onde Moisés chegou, no limite das nossas forças, no limite da nossa capacidade de esgotamento, ali o Senhor fará o mar se abrir diante de nossos olhos. Amém, irmãos? Quando nós chegamos no limite das nossas orações, em favor de qualquer que seja a situação da nossa vida, e nós não tivermos mais humanamente respostas, condições de raciocinar, de prever o que poderemos fazer, ali é o lugar da ação do Senhor começar a operar, começar a se mover em nosso favor, irmãos. Por isso, esse tema ele vai mexer muito em nossos corações, porque vamos ter que aprender a confiar, colocar a nossa causa nas mãos do Senhor e descansar, e aguardar com que Ele dê a resposta, com que Ele dê a estratégia, para que aquilo que parece ter um fim, um limite, possa vir o sobrenatural de Deus acontecer. Nós lembramos de Jeremias. Jeremias foi o último dos profetas de Deus, no meio de uma gama de profetas pagãos. Ele estava também condenado à morte, como os outros morreram na espada de Jezabel. Ele estava com medo, ele estava escondido, e o Senhor fala para ele sair de onde ele estava. E ele saindo, ele foi diante do rei, diante daqueles que ameaçavam a sua vida. Ali poderia ser o fim de tudo, se a mão do Senhor não intervisse. E ele ainda fez um desafio diante do rei e daqueles profetas, para que invocasse o nome do Deus deles. Os 450 profetas de Baal começaram a invocar o nome do Deus deles, e ali havia uma prova. Qual que era esta prova? Que fizesse com que o holocausto pegasse fogo a partir do clamor, a partir da oração. E eles oraram, rezavam, clamavam, entraram em transe e nada de acontecer. De manhã até por volta do meio-dia, Jeremias, acreditando que Deus os salvaria, ele fala: chega, o Deus de vocês é um Deus surdo, ele não vai atender a vocês. Agora é a minha vez de poder provar a ação do meu Deus, do verdadeiro Deus. E ele fala: coloque então aí as lenhas para o holocausto. As pessoas trouxeram as lenhas. Pode colocar agora água, joga água. Todo mundo olhou: mas como? Se quer que pega fogo, como vai molhar? Pode pôr água. E pôs água e mais água e mais água. Por 3 vezes colocaram medidas de água. E quando Jeremias começou a orar, o fogo desceu do céu, consumiu a água, consumiu a lenha e consumiu o holocausto, o sacrifício oferecido, porque o Deus que Jeremias serve é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que age quando não há mais, humanamente falando, possibilidades de ações humanas da nossa parte. A Virgem Maria, que belíssima história e que exemplo nós temos em Nossa Senhora, irmãos. Maria, que concebeu a Jesus Cristo sem a participação de homem. Se nós começarmos a tentar trazer para o nosso raciocínio, captar na nossa lógica humana, a ciência vai dizer, como ainda diz, que aquilo foi impossível de ter acontecido. Tanto que tem umas teorias heréticas, dizendo que Maria, na verdade, ela havia sido talvez violentada e teve um filho a partir daquela violência sofrida.
Na Virgem Maria, quando ela disse para o anjo Gabriel: como se dará se eu não conheço homem algum? O anjo explicou o que aconteceria. A sombra do Altíssimo vai te envolver, não preocupe. A sombra do Altíssimo é a própria guarda de Deus. As mãos do Senhor vai vir sobre você. É só você acreditar e Deus fará nascer de ti aquele que governará Israel. Aquele que será chamado Filho do Altíssimo. E Gabriel deixa uma frase que precisa ficar gravada no meu e no seu coração, porque para Deus nada é impossível. Fala para quem está do seu lado: para Deus nada é impossível. Amém? Então aquela enfermidade, e agora eu trago para você e para mim, que talvez te incomoda, aquele diagnóstico que você recebeu, que te preocupa, que talvez humanamente não tem solução, para o Senhor, Ele começa a agir quando a medicina já não tem mais resposta, quando a psicologia já não pode mais dar algum consolo. A ação de Deus começa a acontecer quando humanamente já não tem recursos para alcançar a solução e a resposta. Eu estou há 1 ano e meio na paróquia Maria Estrela da Evangelização. Farei 2 anos agora em julho. Quando eu cheguei na paróquia Maria Estrela, era uma paróquia que estava esvaziada, uma paróquia que estava ferida, com realidades que aconteceram. Era uma paróquia que estava espiritualmente também abatida. E eu cheguei para ser vigário. O vigário é aquele que auxilia o pároco. Havia um outro pároco. Eu cheguei para ser vigário daquele lugar. E trabalhando naquela paróquia, percebendo as realidades espirituais, porque bendito seja Deus, Ele me deu um faro e uma visão muito interessante. Comecei a rezar, pedindo a Deus que me mostrasse qual o caminho. Embora eu sempre, e sou muito leal, dentro de uma hierarquia, se eu tenho um pároco, alguém que está superior a mim, eu vou até onde o meu limite me permite, eu não vou além disso. Porque eu sei que é sobre o outro que está uma autoridade espiritual, e eu não sou louco de ousar a fazer aquilo que não é da minha competência. No mundo espiritual isso é muito perigoso. Mas tudo aquilo que Deus trazia no meu coração, dentro daquilo que me cabia, eu passava para o padre, e nós, que era o outro padre que caminhávamos juntos, e as situações iam se descorrendo, iam se desenvolvendo. Acontece, irmãos, que como eu disse no início, Deus, Ele tem planos diferentes daqueles que nós temos. Eu estava ali de passagem, eu ia para um outro lugar, para uma outra paróquia, para ser lá pároco daquele outro povo, mas como as coisas escapam do nosso controle, e Deus não nos chamou para ter o controle nas nossas mãos, mas para sermos confiantes na sua misericórdia. Foi para isso que Ele nos chamou. Não foi para que nós saibamos de tudo para controlar, mas para confiar naquilo que Ele vai operar. E eu permaneci. O outro padre foi desligado, ele saiu da paróquia, e eu permaneci na paróquia Maria Estrela. E muitas pessoas de grupo de oração daquela paróquia diziam para mim, quando nós rezávamos, era você que Deus mostrava que ficaria nessa paróquia. Nós não entendemos. Quando vocês chegaram, você veio numa condição de quem seria transitório, mas agora nós entendemos o que Deus fez neste lugar. E ali, então eu tomei a posse do governo espiritual daquela paróquia, e aí sim, comecei a atuar como pároco, como pastor, como quem cuida daquele rebanho. E fui vendo muitas realidades espirituais, muitas subjugações, muitas situações de pessoas que afastaram por muitas realidades, que não vale a pena trazer aqui, mas só para que saibam que uma ruína estava acontecendo na paróquia Maria Estrela da Evangelização. E eu comecei a rezar em torno de toda aquela realidade, e os ataques começaram também a acontecer. De pessoas que não gostariam de ter saído ou perdido algum espaço, começaram a rezar contra, para que a paróquia não se levantasse, para que a paróquia não voltasse a ser uma paróquia que caminha, que reza. E eu sofri muitas, mas muitas manifestações, muitas infestações espirituais. Eu vivi situações dolorosas dentro daquela casa paroquial, dentro daquela paróquia. Mas eu permaneci acreditando que Deus iria
realmente fazer algo diferente. Os meus cachorros adoeceram, eu já contei isso aqui numa outra oportunidade. Foram momentos realmente que trouxeram uma certa insegurança. E aí eu me lembrei, peraí, isso é uma batalha espiritual. Se é uma batalha espiritual, eu preciso de armas espirituais. Eu me prostrei e orei. E comecei a pedir para Deus, me explica o que está acontecendo, Senhor. Porque humanamente eu já estou me sentindo com medo, inseguro. Por isso eu preciso que o Senhor me dê a visão do que está acontecendo no meu entorno, das situações que eu estou enfrentando, qual é a força desse inimigo que eu estou enfrentando. E Deus então colocou ali no meu coração, olha meu filho, fizeram um trabalho para acabar com a sua vida, para destruir a sua vida. Irmãos, não é acabar com a minha vida e eu deixar de ser padre, não, era para me matar fisicamente. O Senhor falou e revelou no meu coração, era para te matar, para atrapalhar o seu ministério, mas eu ainda tenho propósitos para você. Eu não permiti com que te tocassem, porque eu ainda tenho muito a fazer na sua vida nessa paróquia, através da sua vida. E ele foi me instruindo como o caminho deveria se desenvolver, porque humanamente eu já não sabia qual passo dar. Embora eu tenha algum tempo de caminhada, mas como padre eu sou um neo-sacerdote, não tenho 2 anos de sacerdócio. Então eu não sabia algumas atuações, o que fazer, mas eu sabia que eu precisava confiar, que Deus ele ia fazer algo diferente. E depois de tudo isso, de todas essas tragédias, essas perseguições espirituais, de pessoas realmente começarem a manifestar na minha frente, o inimigo queria de todas as formas me desestabilizar, querer que eu me amedrontasse, recuasse, não fizesse o que o Senhor esperava. E nós fomos avançando, levantei pessoas para poder rezar por mim e comigo, intercessores. E hoje, a realidade da paróquia, em 1 ano e meio, é totalmente diferente daquela que nós havíamos experimentado. No ano passado, fizemos todo o mês de setembro, rezando às 5 horas da manhã com São Miguel Arcanjo. Eu acreditei que iam ir por volta de 5 pessoas. E eu falei, se for 5, a gente reza na capela aqui em casa e está tudo certo. Né? Onde 2 ou mais estiver reunido, ele garante a presença, 5 está ótimo. Nós começamos com um grupo de 15 pessoas e no final daquela quaresma, 60, quase 70 pessoas já estavam ali rezando fielmente às 5 horas da manhã. Senhoras, jovens, pessoas que estavam com vontade, com sede e com fome da palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos realmente entender o propósito que Deus tem para nós, porque através desse propósito, outros serão conquistados, outros serão alcançados. Nós precisamos entender e confiar nas mãos que o Senhor quer depositar sobre nós, quer colocar sobre nós. Nós precisamos aprender a não ficarmos preocupados, atordoados, ansiosos, angustiados, impacientes. Só que a cultura do tempo que nós vivemos hoje é uma cultura muito delicada para nós vivermos a fé. Porque é algo que a todo momento deseja com que as soluções da nossa vida sejam imediatas. Tudo tem que ser muito rápido, as respostas têm que ser para ontem. Há um grau de ansiedade muito grande sendo vivenciado entre nós, na cultura do tempo que nós vivemos, que vai fazendo com que nós comecemos a ter até desconfiança se Deus realmente está trabalhando a nosso favor. Nós perdemos a capacidade de aguardar o tempo de espera, de ir até onde nós podemos, para depois nós conseguirmos ver o sobrenatural de Deus. Mas nesta noite o Senhor quer recuperar em mim e em você essa essência, amém, irmãos? O Senhor quer devolver ao nosso coração isso que nós perdemos, porque nós entramos numa dinâmica de pressa, nós entramos numa dinâmica de imediatismos, numa dinâmica de querer o controle, de querer as informações, e o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, que o controle é dEle, que a hora é Ele quem fará, e esta hora não falhará, porque a ação de Deus é muito maior e muito melhor do que aquela que nós conseguimos entender e alcançar. Tem muitas histórias, vidas aqui, que já até desistiram. Enquanto eu rezava, Deus me mostrava.
pessoas que desistiram de rezar pela conversão dos filhos, que desistiram de rezar pela família que está em ruínas, porque se encontram no esgotamento, se encontram no limite de suas forças, e até às vezes usamos aquela expressão assim, só Jesus na causa. Eu não dou conta mais, agora é só Jesus na causa. Pois eu te digo, meu irmão e minha irmã, se é só Jesus na causa, essa causa já está ganha, porque Jesus não perde uma causa daquela onde ele advoga. Amém, irmãos? Se você chegou nesse ponto de acreditar que agora você não tem mais o que fazer, que é só a mão de Deus que pode operar, é o ponto onde Deus precisava que você chegasse, para que agora Ele assuma as rédeas da sua história e da sua vida, e Ele mostre para você que Ele continua no governo, e que muitas vezes pela nossa prepotência e autossuficiência, nós queremos controlar, nós queremos dar as rédeas, o controle e a direção daquilo que é a história que Deus quer que nós vivamos, mas nós vamos sendo como que empecilhos. Mas nós chegamos agora nesse ponto do limite, e é nesse limite que o Senhor nos tomará, para poder nos conduzir, para poder fazer com que nós realmente façamos a experiência do sobrenatural. Agora o Senhor espera que você entregue para Ele o que te incomoda, o que no seu coração, humanamente, tecnicamente, você já não consegue mais compreender, desenvolver algo ou uma solução naquilo que você passa. Talvez você está rezando por alguém que tem um diagnóstico de uma enfermidade e os médicos já disseram que não há mais o que fazer. Talvez é você essa pessoa que está vivenciando uma situação que tem se desgastado fisicamente, a sua saúde está deteriorando, pois eu digo para você, a mão do Senhor chegou nesta noite na sua vida. A ação de Deus, o mover de Deus chegou nesta noite na sua vida, meu irmão e minha irmã. Acredite que o poder de Deus, ele pode transformar a sua história. Eu vou te convidar agora, nós vamos rezar. Nós vamos pedir com que a nossa ação dê espaço para a graça de Deus acontecer. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua esperança no Senhor, eles vão além de onde os sonhos humanos podem chegar. Eles vão além de onde nós podemos colocar os nossos olhos. Aos 34 anos de idade, eu jamais imaginei que o Senhor me retiraria de um lugar que Ele me deu, como um emprego, me faria sacerdote. Em 1 ano e meio, irmãos, eu vivi muitas coisas que talvez alguns outros irmãos sacerdotes não viveram em 10 anos de sacerdócio. Eu não estou dizendo isso para trazer uma vanglória, eu não estou dizendo isso. O que eu trago para vocês é que onde Deus nos leva é além de onde os nossos olhos podem chegar. Eu dizia isso para o Diego na segunda-feira no podcast. Eu era uma criança com muitos complexos e muitos medos. Eu jamais imaginei que eu teria um dia a capacidade de poder desenvolver um raciocínio, desenvolver um diálogo, palavras e talvez até uma pregação. De tantas inseguranças que eu vivia, eu era muito limitado. Naquele limite, naquela história que tem ali as suas nuances, o Senhor usou daquele limite para poder fazer um sacerdote do Altíssimo. Para dizer para você que a sua ação, aonde você chegou, não é o fim, não é o fim, não é um lugar, um túnel sem saída, mas ali vai começar a acontecer o milagre de Deus, amém? Fica de pé então. E comecemos eu e você, comece a colocar o seu impossível diante do Senhor. Coloca diante dele, no altar dele, nas mãos dele, meu irmão e minha irmã. Aquilo que no seu coração já não tem mais solução. O casamento que você já cansou, a relação que você talvez já não aposta mais, o emprego que te esgota, as finanças que talvez você já tem pensado que não sabe nem mais onde conseguir empréstimo. Coloca diante dele agora, porque se você acreditar, você vai ver a glória. Você vai ver agora a ação de Deus acontecer e você vai dar testemunho. Você vai testemunhar que você chegou até o limite de onde
os seus pés, os seus passos chegaram, poderiam chegar. E a partir dali é Deus quem vai ir por você. É Ele quem vai agir por você, quem vai operar em seu favor. É Ele quem vai abrir portas que talvez você achava que era uma parede fechada, e as mãos poderosas vão se transformar numa grande porta, onde você vai entrar com segurança, onde você vai passar e vai ver ali as respostas, vai encontrar ali o mover, vai encontrar ali a presença, vai encontrar ali o poder e a graça de Deus. Comece a rezar, comece a mostrar para Deus, fala para Ele: olha, por mim eu já não sei mais onde dirigir, eu já não sei mais o que fazer, eu já não tenho mais expectativas, perspectivas. Por isso eu estou aqui para viver esse algo novo. Eu não sei como vai ser esse algo novo, eu não faço ideia, mas eu sei que o Senhor é por mim, é comigo. Eu sei que nas tuas mãos está a minha vida. Às vezes, Senhor, eu sou teimoso, às vezes eu quero fazer do meu jeito, da minha forma, e quando eu tomo as coisas das minhas mãos, tudo dá errado, tudo não se conclui. Mas agora eu quero aprender a confiar no Senhor. Agora eu quero mais uma vez aprender, devolver o teu lugar na minha vida, daquele que me governa, daquele que me rege, daquele que me guarda. Comece a falar para o Senhor: eu quero confiar mais em Ti, eu quero experimentar mais em Ti, eu quero ter história para contar, Senhor, eu quero dar testemunho de que eu cheguei no limite, de que eu cheguei no fundo de um poço onde eu não tinha mais para onde ir. Para subir eu não tinha forças, eu não dava altura. Para cavar eu já estava esgotado, eu já estava estagnado, paralisado. Eu cheguei no limite da minha ação, e eu quero contar para as pessoas, eu quero contar para que eles saibam que o Senhor continua operando em favor daqueles que acreditam, em favor daqueles que pedem, daqueles que clamam. Apresenta para o Senhor, meu irmão e minha irmã, onde dói em você. Se é uma dor emocional, mostra para Ele. Se você já não tem mais terapia que resolva, se você já não tem mais psicologia que possa resolver, apresenta para aquele que pode te tirar desse cativeiro emocional. Se você está enfrentando uma enfermidade física, e os médicos já disseram que agora isso vai ser, você vai ter que conviver com essa condição de enfermidade, apresenta para aquele que é médico dos médicos, apresenta nas mãos daquele onde você não pode agir, Ele vai agir, Ele tem o poder de agir. Apresenta para Ele. Talvez, irmão, você está numa situação financeira muito delicada, e você tem guardado isso sozinho aí dentro do seu coração, com medo, com vergonha. Você já buscou muitas alternativas, já entrou em contato com financiadoras, de alguma forma para liberar crédito, mas você não consegue. Você chegou no limite de onde o sistema humano pode te proporcionar. É aí o lugar onde Deus te esperava, para poder te mostrar: agora eu vou tomar o controle, agora a sua dívida está em minhas mãos, agora eu vou te dar a estratégia espiritual, eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Mostra para Ele qual é o seu impossível, mostra para Ele aquela luta que você já está esgotado, que você já não aguenta mais, que você já não tem mais ações para poder fazer, já não tem mais estratégia humana, já não tem mais pensamento, já não tem mais raciocínio para buscar solução. É neste lugar que o Senhor quer te encontrar, para que você não duvide de que Ele é o seu Senhor, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que continua movendo e operando a história, para que você não tenha dúvida, meu irmão e minha irmã, de que Ele nunca esqueceu de você, de que talvez
Ele permitiu você chegar neste lugar pela sua teimosia, pela nossa teimosia. Mas agora Ele diz: deixa nas minhas mãos, meu filho. Deixa nas minhas mãos, minha filha, porque eu vou, eu mesmo. A iniciativa é minha, de poder te mostrar a solução que eu preparei para você. Eu preparei para você. Se você puder, levante os seus braços agora, como quem se entrega. Nós somos filhos. A palavra nos diz, o Senhor ensinou os seus discípulos a rezar e chamar Deus de Pai. Por isso você não precisa ter palavras rebuscadas. Você só precisa conversar com aquele que te entende. É o seu papai, é o seu paizinho, o seu abá. Fala para ele. Fala para ele que você já não tem mais ação e por isso é ele que precisa assumir. Como você sabe que o seu pai um dia cuidou de você, o seu pai da terra, coloque nessa mesma condição de quem confia, de que é o Pai do céu, que agora assume toda a realidade espiritual que você vive. É Ele que agora vem, meu irmão e minha irmã, para te abraçar, para poder te dizer: o mundo te machucou, mas eu estou aqui para te curar. Você procurou caminhos tortuosos, mas eu estou aqui para te endireitar, para reorganizar o seu trajeto, a sua rota, para agir onde você não chega, onde os seus olhos não conseguem alcançar. Eu estou aqui para olhar por você, para enxergar por você, para agir em teu favor, para mover em você, para te tirar do cativeiro, para te trazer libertação. Se você ora do Espírito, deixa a oração fluir. Deixa fluir um canto novo, um canto de confiança. É o Papai do céu, é o nosso Paizinho, é a presença do Pai que agora impera neste lugar. É Ele que age, é Ele que vem tomar o governo. Ele que vem assumir as nossas responsabilidades. Entrega para Ele, coloca na mão dele. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? declara isso: agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem Ô Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? agindo Deus, Agindo declara isso: ninguém impedirá. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus,